A novela Mania de Você, o personagem Mavi, que está sendo interpretado pelo ator Chase Suede, e toda a polêmica de uma suposta sexualidade, ou melhor, homossexualidade dentro da trama. Fica com a gente que nós vamos tratar desse assunto logo depois da vinheta. As novelas de um modo geral, elas têm o poder de trazer para a sociedade, dentro daquilo que ela se propõe, né, já que ela faz parte das produções culturais de massa, agitar, vamos dizer assim, e a gente perceber o que se passa na mente do coletivo, né? E quem tem acompanhado a novela das 9, novela das 9 que falo é às 10, que começa quase 10 horas, né? Traz um personagem, Mavi, que está sendo vivenciado pelo ator Chase Suede, que é um rapaz muito bonito e talentoso, diga-se de passagem, porque ele está fazendo um personagem muito bem feito, que aliás é algo muito difícil pelo próprio formato da novela. Não é fácil você conduzir um personagem tendo um enredo, uma trama que vai trazer uma história por longo de meses, sendo exposta publicamente quase todos os dias na televisão aberta. No entanto, o Chase Suede tem feito um trabalho bastante interessante. O que acontece na trama é basicamente o seguinte: ele tem ali um rapaz, o personagem, no caso, chamado Iberê, que seria o braço direito dele, e existe uma atmosfera, uma tensão sexual muito forte entre os dois, né? Poderíamos dizer que nas entrelinhas existiria um caso entre eles. Eu acho que está nas entrelinhas, mas até um pouco além das entrelinhas. Eu acho que é meio difícil você ver aquelas cenas ali e não chegar à conclusão que o personagem Mavi e Iberê, eles têm ali um caso, né, que vai muito além do platônico. A forma, o gestual dos atores, em especial do Chase Suede, ele tem trazido muito essa coisa, né, pelo próprio gestual, que existe algo mais. As próprias falas que estão no texto, é um tal de meu príncipe para cá, meu príncipe para lá, é uma história de ficar perguntando, eu estou bonito? Não, chefe, você está bonito, você está muito bonito. E tem cenas onde eles ficam muito próximos. Essa semana mesmo teve um momento ali que um cheirou o cangote do outro. Então é evidente que existe uma tensão sexual entre os dois e que falta a Rede Globo assumir nessa sexualidade do Mavi, que provavelmente ele seria bissexual, talvez homossexual, mas acredito que, pelo que foi mostrado na trama até então, seria de um cara bissexual, e mostrar isso explicitamente. Acontece que essas cenas têm chegado na mídia, né, especialmente na internet, essas cenas mais, vamos dizer assim, insinuantes entre os dois, e tem se gerado muita polêmica. E eu tenho acompanhado coisas que têm sido faladas em alguns fóruns, quando se comenta a cena entre eles, e eu fico assim besta, né, porque as pessoas vão com toda a agressividade, aquilo que a gente já sabe, né, falas do tipo assim, é o fim do mundo, como que pode? Imagine como a gente pode, a Globo cada vez mais mostrando esse tipo de coisa, e etc e tal, e toda aquela enxurrada de homofobia expressa nos fóruns e internet de um modo geral. Aí eu fico assim bastante impressionado com o seguinte: essa novela Mania de Você, ela tem uma série de situações de conduta moral que você deveria gerar reflexões, no mínimo, né? Tem uma família ali que lembra muito a história do filme Parasita, né? Onde você tem uma família inteira que se alojou por meio de chantagem junto com uma senhora que ela tem muito dinheiro, se não me falha a memória, ela é banqueira, alguma coisa do gênero, e ela tem um neto, e eles estão lá, e a chantagem foi feita em cima da nora dela, né? Porque a nora dela é vivida pela Mariana Ximenes, é uma pessoa totalmente amoral, de moral totalmente distorcida, né? E por meio de chantagem, essa família se instala lá, que é o marido, a esposa e a filha. E tem uma cena que eu assisti que é para chocar qualquer um que tem um mínimo de senso, que é um momento onde a garota, a menina que é jovenzinha, ela consegue seduzir a filha
o filho da patroa, né, o filho, aliás, não, é o neto, desculpa, o neto da banqueira, portanto o menino, o moleque é cheio da grana, ela seduz e se tranca no quarto dele, né? Aí está lá o pai e a mãe, obviamente eles se apresentam para essa senhora muito rica como não sendo marido e mulher, né? E eles estão ali na torcida, agora finalmente ela está trancada, ela vai conseguir engravidar dele, né? Se ela engravidar dele, nós estamos com a vida ganha, né? Então essa coisa, praticamente colocando a filha para transar com o rapaz rico na expectativa de conseguir dinheiro. A própria a mãe dessa garota, no caso, que está sendo colocada lá para ter relação sexual com o playboyzinho, o marido dela, ela chega a falar para ele assim, você tem que ir lá e seduzir a coroa, no caso a banqueira, né, cheia da grana rica. Então essas situações e outras tantas que existem na novela não causa o furor que acontece na internet quando o assunto é a sexualidade do Mavi e uma possível relação homoafetiva entre ele e Iberê. E quando você tenha lá uma situação onde uma mãe coloca a filha para transar com um rapaz rico na expectativa de dar um golpe da barriga e arrancar dinheiro e tudo mais, as pessoas não se manifestam assim, nossa, que absurdo, como estão se manifestando com relação à possível sexualidade ou homossexualidade ou bissexualidade do personagem Mavi. Né? Então isso nos traz uma reflexão de como que a homofobia ela é doentia, ela chega ao ponto de se tornar muito maior, até encobrir na mente das pessoas questões como essa que é apontada pela novela, que a gente sabe que tem gente que de fato dá golpe da barriga, a gente sabe que de fato existe eventualmente mães que empurram suas filhas para uma relação por interesses, normalmente não numa condição tão rasgada dessa maneira, né, tão imoral dessa maneira de ficar na porta ali torcendo, na porta do quarto torcendo para que a relação sexual ali resulte numa gravidez. Mas a gente sabe que existe muita deturpação moral, aí as pessoas ficam com esse tipo de postura com algo que seria o de menos, mesmo porque dentro do personagem, na construção do personagem Mavi, ele já cometeu um monte de crime, né? Ele roubou a moça que ele era casado, no caso a Luma, ele vive stalkeando e perseguindo a personagem Viola, ele já matou um dos personagens no começo da novela lá, o Molina, né? Que por acaso era pai biológico dele, ou se imagina que seja, pelo menos da forma como está sendo conduzida a novela. Então é assim, com muita, assim, vamos dizer assim, apreensão, né, que eu vejo esse tipo de situação e ver como que é difícil a gente lutar contra a homofobia e uma coisa que seria uma característica tão boba dentro da trama, comparado com outros tantos problemas que a gente teve ali. Ou a novela fala também de tráfico humano, tanta coisa muito mais pesada, muito mais moralmente, que de fato moralmente seria repreensível, e as pessoas não estão se dando conta, né? Então lá na internet, com aquela coisa que a gente já sabe, né? Uma postura totalmente de hater, falando um monte de coisa absurda com relação ao personagem e tudo isso que eu falei aí, né? Então eu fiz esse vídeo para comentar e mostrar de como ainda temos uma jornada muito longa quando o assunto é homofobia, né? E temos muita coisa para conquistar, tem uma longa caminhada para trilhar, mas estamos aí na luta e esperamos que as pessoas abram a mente e entendam que o problema maior do Mavi não é ter caso com o Iberê, é ter matado Molina, é ter roubado a Luma, stalkear e perseguir a Viola, colocar a culpa do crime lá no outro personagem lá, que agora eu esqueci o nome, que é vivido lá pelo galã, que o pessoal está criticando também um monte, que de fato, né, não tem nem como comparar o desempenho do Shea Suede com, acho que é Nicolas Prates, né, com o desempenho do Nicolas Prates, né. O Shea Suede é muito superior, né, e a menina que faz a Luma também, que agora eu não sei o nome dela, também é uma grande atriz. Então, dentro daquilo que é as limitações de uma novela e as dificuldades de você ter uma novela que é um modelo bastante desgastado, eu acredito que essa novela, a mania de você
se a gente parar para pensar, e principalmente dos resultados de quando ela vai para o ar, o que ela causa na população, ela é capaz de nos trazer algumas reflexões. Muito mais pelo comportamento do telespectador do que pelo texto em si que está sendo exposto na televisão. Gente, então seria isso aí. Grande abraço e até mais.